Neste vídeo vamos abordar um pouco sobre a prevenção do câncer de mama. Será que é possível prevenir câncer de uma forma geral, inclusive câncer de mama? Quais são as estratégias que o paciente pode adotar para diminuir os seus riscos de desenvolver um tumor maligno? Então a prevenção do câncer de mama ela é possível. Para 2020, o Instituto Nacional de Câncer do Brasil estima que ocorrerão cerca de 66 mil novos casos de câncer de mama feminino. Isso representa em torno de 30% dos tumores que acontecem nas mulheres são câncer de mama, ou seja, praticamente um terço dos cânceres no Brasil são cânceres de mama. E a gente sabe hoje que em torno de 12% das mulheres desenvolverão câncer de mama, ou seja, em cada 100 mulheres, 12 poderão vir a receber um diagnóstico de câncer de mama. Esse gráfico é bastante ilustrativo da representação do câncer de mama. Então, aquele que eu comentei, das mulheres, de cada 100 mulheres, 88% não terão câncer de mama e 12% terão câncer de mama. Destes cânceres de mama, a maioria desses cânceres são cânceres que nós chamamos de esporádico, em torno de 70%, ou seja, não há história na família de câncer de mama. Isso é muito frequente escutarmos no consultório o paciente dizer: mas doutor, na minha família não tem nenhum caso. Portanto, 70% dos casos de câncer de mama não há casos na família. Em torno de 5 a 7% são hereditários, em que há uma mutação em um gene que nós chamamos de alta penetrância. Esse gene ele se transmite de geração a geração e são genes associados a um alto risco de desenvolver câncer ao longo da vida. E em torno de 20% são cânceres que nós chamamos de familiar, em que há mutação em alguns genes, mas a gente não tem uma transmissão baseada nas leis de medo, ou seja, em que essas pacientes têm um alto risco de desenvolver câncer de mama. Então, esse é o primeiro aspecto importante. 70% são esporádicos, não tem nenhum caso na família. 5 a 10% são hereditários, em que há uma mutação que foi herdada do pai ou da mãe. O pai também pode transmitir, mesmo sem desenvolver câncer, mutações relacionadas ao câncer de mama feminino. Portanto, essa é a primeira dado importante. E o que é possível? O câncer ele é genético, ou seja, todo câncer é necessário que ocorra uma alteração no seu DNA para que a célula saia do seu ciclo de divisão celular e entre numa fase que a gente chama de imortalidade e começa a se desenvolver, se dividir de forma desordenada, cresce, forma um tumor, invade as estruturas adjacentes, cria novos vasos e essas células atingem a corrente sanguínea ou linfática e podem se inserir em órgãos à distância, seja regionalmente, como nós chamamos para os linfonodos, para as ínguas, no caso de câncer de mama, para a axila, ou para órgãos distantes, como cérebro, fígado, pulmão, etc. Mas não quer dizer que sejam todos hereditários, somente uma minoria, como é visto aqui, 5 a 7% são hereditários, a maioria são esporádicos. Portanto, esses genes que têm uma penetrância alta, eles são menos frequentes. Estima-se hoje que quase metade dos cânceres podem ser preveníveis. Então, além da parte genética, nós temos uma parte na oncologia chamada epigenética, que são alterações que acontecem no DNA sem que ocorra uma alteração na estrutura das sequências dos nucleotídeos, que é a essência do código genético. E essas alterações também aumentam o risco de câncer e são alterações que nós podemos modificar. Portanto, para diminuir o risco de câncer de uma forma geral e também câncer de mama, a medida mais importante seria parar de fumar, ter uma alimentação adequada com frutas, verduras, legumes, evitar ao máximo o consumo de álcool. Então, para câncer de mama, essas seriam as principais estratégias para diminuir o risco, além da obesidade. Então, manter o peso, atividade física regular,
uma alimentação à base de frutas, verduras e legumes, evitar carnes vermelhas, gorduras, frituras, enlatados e embutidos, que são fatores associados ao aumento do risco do desenvolvimento de câncer de mama. Portanto, a alteração no estilo de vida ele é fundamental para que possamos diminuir um pouco a incidência de câncer. Um dado muito importante que a gente obtém dos estudos epidemiológicos dessa diferença do estilo de vida é, por exemplo, a mulher do Acre tem uma incidência muito menor do câncer de mama do que a mulher que mora no Rio Grande do Sul. E o que explica essa diferença não é a genética, a diferença genética entre essas duas populações. A diferença é sobretudo no modo como essas pessoas vivem. Então, o Rio Grande do Sul mais industrializado, maior incidência de câncer de mama. O Acre, região menos industrializada, menor incidência de câncer. E vários estudos pelo mundo todo mostram que pacientes que saem de uma zona que tem uma baixa incidência de câncer de mama e migra para um lugar que tem uma alta incidência, na segunda, terceira geração, descendente daquela mulher que adotou os hábitos daquele lugar, a incidência de câncer de mama vai aumentar. E o contrário também acontece, quando ela sai de uma região que tem uma incidência alta de câncer de mama e vai para uma região onde a incidência de câncer de mama é baixa, na segunda, terceira geração dos seus descendentes também terão uma incidência de câncer menor. Portanto, a prevenção do câncer de mama é possível, isso é estimado em torno de 20 a 30%, mesmo para os pacientes que herdam mutações relacionadas ao câncer hereditário, é possível também diminuir a incidência de câncer. Portanto, atividade física, alimentação, manter o peso, são estratégias importantíssimas para diminuir o risco de câncer de mama nas mulheres e no homem e de uma forma geral. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, e agradeço a atenção de todos e um abraço.